Raisel é um poderoso nobre demônio vampiro imortal que esteve adormecido por mais de 820 anos. Provavelmente tanto tempo quanto meu pai foi buscar o leite há alguns anos. Antes de Raisel ser selado, ele tinha poucas ou nenhuma emoção e governava um império cheio de vampiros e nobres. Com apenas um golpe, ele podia fazer o corpo de uma pessoa ajoelhar-se diante dele com pouco ou nenhum esforço. Embora, devido à sua força de nível SS sobre-humana, Raisel decidiu descansar em seu caixão por algumas décadas, já que achava sua vida atual entediante, quase semelhante à sua. Mas antes de Raisel decidir partir, ele nunca contou ao seu império onde ou o que estava fazendo. Então, para eles, Raisel foi considerado um traidor que desapareceu por mais de 820 anos. A única pessoa que sabia sobre o paradeiro de Raisel era seu servo meio humano, que ele trouxe de seu palácio e disse para acordá-lo depois de algumas décadas. Então, basicamente, Raisel decidiu ir buscar o leite como meu pai e voltar depois que eu me tornasse famoso ou um evento importante acontecesse. De qualquer forma, agora chegou a hora de voltar, e claro, com suas 2 sacolas de leite que ele esteve procurando por todos esses anos. Em uma certa noite, um navio puxa um caixão do oceano com uma cruz dourada embutida na tampa. Mais tarde naquela noite, as pessoas responsáveis pelo caixão são eliminadas por um homem, mas ele não consegue abri-lo por mais que tente. Depois que o homem sai, a luz da lua brilha no caixão, abrindo-o, e um homem com cabelo preto estilo emo e olhos vermelhos como sangue emerge. O portão da Ouran High School se fecha quando o sino toca e um estudante de cabelo vermelho corre para a escola, mas não chega a tempo. O cara de cabelo preto que saiu do caixão chega, trocando de roupa para o uniforme escolar no meio do caminho como se fosse a Sailor Moon. O estudante se aproxima dele pensando que não é o único atrasado. Ele nota que nunca o viu antes. Depois de um momento, o cara desaparece e o portão se abre também. No escritório do diretor, um belo bichunen de repente sente uma presença e abre a porta da sala, imediatamente ajoelhando-se diante do cara de cabelo preto. Ele o chama de mestre enquanto o cara de cabelo preto o chama de Frankenstein. Sentado no escritório, Frankenstein informa seu mestre que se passaram 820 anos desde que ele acordou pela última vez. Ele diz que o lugar que costumava ser uma academia agora é uma escola. Percebendo que o mundo mudou muito, o mestre expressa sua necessidade de aprender. Frankenstein obedece e o matricula em uma turma. Ele se apresenta como Cads, a trama de Raisel para a turma, ou seja lá como se pronuncia esse nome, para ser honesto. Shin-Woo, o ruivo de antes, aponta para ele. Então o professor instrui Raisel a sentar-se com ele. Todas as garotas da classe lançam olhares mortais para ele, pois ele roubou o novo garoto bonito delas. Raisel já conquistou todas as garotas da classe, incluindo a garota de quem Shin-Woo parece gostar. No armazém onde o caixão de Raisel foi trazido, 2 homens encurralam o cara que o deixou lá por causa do seu desaparecimento. Um deles o morde para ver suas memórias e verificar o que aconteceu. Nas memórias, o colega de classe de Shin-Woo o vê atirando nas pessoas como se fosse um cidadão americano. Depois de confirmar que o caixão foi realmente trazido para lá, os homens falam sobre encontrá-lo rapidamente ou a organização os encontrará. O homem que foi mordido agora se transformou em uma besta feia, nojenta e estranha como eu, e os homens decidem usá-lo para encontrar o caixão. Sentado na cafeteria com Shin-Woo e seu amigo, tudo lembra Raisel de algo de 800 anos atrás. Enquanto ele caminha com eles a caminho de casa, eles ouvem um grito por perto. É o infectado incomodando Una, a garota que o viu atirando nas pessoas. Shin-Woo, assim como todo protagonista imprudente com complexo de salvador, a salva e empurra o infectado para os destroços. A besta se levanta novamente e os estudantes assustados fogem. Os 2 homens procurando o caixão estão atrás de uma parede próxima e Raisel os sente. Eles observam que ele não é uma pessoa comum, embora eu tenha certeza de que isso deveria ter sido meio óbvio, considerando apenas a aparência dele, mas você sabe. Depois de perder o infectado, Una agradece a todos por salvá-la. Ela se refere a Raisel como Rai enquanto faz isso. Os outros 2 estudantes também decidem chamá-lo assim a partir de então. Ichion pergunta onde ele mora e ele tira uma foto de Frankenstein com o número escrito no verso. Os homens que estão procurando o caixão estão discutindo o que fazer a seguir em um beco escuro quando 2 membros da organização aparecem. Eles são Jake e Marie, que se referem aos 2 homens como M24 e M21. Eles vieram verificar por que os homens que foram enviados para encontrar o caixão não estavam dando notícias. Depois que M21 fala sobre o infectado, Jake os chama de experiências fracassadas inúteis, o que irrita M24. Jake e Marie levam o homem besta com eles e Marie os avisa para não se meterem em problemas se valorizam suas vidas. Os 2 homens lembram-se do terrível tempo na organização quando seus amigos foram massacrados na frente de seus olhos e como eles haviam planejado encontrar o Ser Supremo, Nobles, sob o disfarce de uma missão e usar seu poder para sair de lá. Jake e Marie realizam um massacre em um hospital, que vira notícia no dia seguinte e até os colegas de classe de Raisel discutem sobre isso. Em um telhado, M24 diz que a missão é apenas uma desculpa para Jake machucar pessoas sem sentido. Eles notam o grupo de amigos de Raisel passando pela estrada. Raisel sente mesmo de longe. Jake e Marie aparecem lá e decidem eliminar os estudantes testemunhas. Quando Shin-Woo e seus amigos estão a caminho de casa após deixar Raisel, Jake aparece, mas antes que ele possa fazer algo prejudicial às crianças, M21 aparece e os derruba. Ele informa a Jake que havia outra testemunha.
De volta à casa de Razel, Razel está tendo uma conversa comovente com Frankenstein sobre como a escola é um lugar agradável quando Frankenstein recebe uma mensagem de Jake. Jake e M24 estão com os estudantes enquanto Marie e M21 estão no telhado. Jake informa que a última testemunha foi chamada para lá e diz ao infectado faminto para eliminar os estudantes. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, Shin-Woo o acerta e foge com seus amigos. Razel e Frankenstein são mostrados correndo para resgatar os estudantes. Jake decapita o infectado por não conseguir parar as crianças e os segue. Os estudantes chegam a um elevador apressadamente, mas Jake arromba a porta do elevador. M24 chega lá a tempo de ver Jake espancando Shin-Woo, que tenta lutar contra ele. Antes que ele possa avançar para os outros, Shin-Woo agarra sua perna com toda a força que lhe resta, declarando que não vai deixá-lo tocar em seus amigos. A cena lembra a 24 de um amigo na organização que também tentou impedir Jake de eliminar impiedosamente seus amigos. Dominado pelas emoções, M24 acaba socando Jake. Ele também destrói seu dispositivo Bluetooth, alertando Marie sobre sua traição. Ela diz que a organização já sabia que eles estavam tramando algo. Depois de se recuperar do soco, Jake revela que estava na missão dele se livrar deles. Com isso, ele dá um soco forte em M24, fazendo-o sangrar. Sabendo que nunca pode vencer, M24 agarra Jake e se auto-explode. Por outro lado, Marie domina M21 facilmente com seus ataques cortantes. Assim que ela está prestes a dar o golpe final, Frankenstein a impede. Razel também chega lá e Frankenstein pergunta onde estão as crianças. M21 olha para Razel, pensando que ele poderia ajudar a ele e seu parceiro. Ele diz para irem ao porão pelas crianças e deixarem Marie com ele. Ele sabe muito bem que não é páreo para ela, mas quer que M24 seja salvo. No entanto, Razel ordena a Frankenstein que cuide dela e pede a M21 para liderar o caminho. De volta ao porão, Jake está sendo frieza 2.0 e se recupera até daquela explosão. Ele se aproxima das crianças, mas antes que possa fazer qualquer coisa, Razel aparece, e M21 avança contra ele com raiva. No telhado, Frankenstein desvia facilmente dos ataques de Marie, e a atinge com seus próprios ataques. Percebendo que não pode vencê-lo facilmente, ela se transforma em uma nova forma. Voltando ao porão, M21 pergunta onde está M24. Como resposta, Jake zomba de M24, chamando-o de patético até o fim. Isso irrita M21, mas ele não consegue ferir Jake. Jake o chuta repetidamente enquanto Razel observa. Mudando novamente de cena, Marie agora está muito mais rápida e consegue acertar um ataque em Frankenstein que ele precisa bloquear. Percebendo que os humanos chegaram tão longe, Razel contata Frankenstein telepaticamente e permite que ele quebre seu selo, além de ordenar que destrua o inimigo à sua frente. Assim que seu selo é quebrado, uma quantidade massiva de energia é emitida dele. Ele comenta que tudo sobre Marie começou com ele. Marie pergunta o que isso significa, mas ele não elabora mais. Ele lança seu ataque final e a derrota, perfurando-a com centenas de espinhos. Enquanto isso, no porão, Jack fala arrogantemente com Razel, mas Razel, sendo o presidente da comunidade Sigma, nem se dá ao trabalho de olhar para ele. Ele controla a mente de Jack e o faz ajoelhar-se diante dele, lembrando aquele lixo do seu lugar. Jack tenta se levantar, mas Razel o derruba novamente. Testemunhando os poderes de Razel, M21 assume que ele é o ser que eles estavam procurando, o Noblesse. Frustrado e com raiva, Jack se transforma em uma besta gigante e repugnante, ainda balbuciando as mesmas velhas bobagens. Assim que ele está prestes a atingir Razel, Razel o faz ajoelhar novamente. Ele faz seus amigos dormirem com um gesto de mão enquanto Jack se prepara para outro ataque. Desta vez, Razel apenas olha para ele e o empurra contra uma parede próxima. Segurando uma gota de sangue de Jack, ele declara que seus pecados seriam pagos com seu sangue. Uma quantidade massiva de energia emana de Razel, esmagando o corpo de Jake e causando uma chuva de sangue, deixando apenas sua mão. Frankenstein desce, anunciando que completou sua ordem. Razel olha para as formas adormecidas de seus 3 amigos e sorri calorosamente. Um soldado relata à base que um inimigo atacou sua unidade, que parece ser a União. De repente, uma explosão acontece nas proximidades. Um homem aparece atrás dele e o corta. Vários homens aparecem em outros lugares próximos e começam a causar caos. Um homem informa-o sobre o alvo e ordena a um cara chamado Takeo que o elimine. Takeo facilmente captura o alvo, concluindo a missão. O capitão deles, Kranz, faz uma aparição e diz aos seus companheiros para irem ao local da próxima missão, Japão. Shin-Woo vai para a escola com um braço quebrado. Quando ele e seu amigo chegam lá, eles notam todas as garotas admirando um novo segurança. Ele é o M21, mas Shin-Woo e seu amigo parecem não se lembrar dele, porque Frankenstein e Razel apagaram suas memórias daquela noite. Após a luta, M21 contou a Frankenstein e Razel sobre ele ser um sujeito experimental de uma organização chamada União. Ele disse que a União tinha uma capacidade extraordinária para a ciência e fazia as pessoas evoluírem realizando experimentos nelas. M21 era melhor do que outros experimentos fracassados, mas estava longe de ser um sucesso como Jake e Marie. Os sujeitos experimentais fracassados foram aniquilados um por um. Ele era agora o único sobrevivente de todos os sujeitos experimentais. Depois de ouvir isso, Frankenstein o convidou para ficar com eles em troca de se tornar um segurança na escola.
De volta ao presente, Hazel diz a Frankenstein que vai fazer o que lhe disse na noite passada, e Frankenstein fica sem palavras por um segundo. Então ele tira algo da gaveta. Na sala de aula, os alunos se reúnem em torno de Shin-woo e começam a desenhar no gesso dele, um por um. Hazel chega lá e olha para o gesso de Shin-woo antes de pegar seu próprio marcador e desenhar um doodle fofo. Todas as garotas acham seu comportamento gépimo fofo. Ao longo do dia, Hazel vê os alunos usarem telefones celulares, fazendo-o sentir-se como um boomer. Uma conversa sobre videogames com Shin-woo e Manabu é a gota d'água para ele. Depois que a escola termina, Hazel menciona a Frankenstein que não tem um telefone, e Frankenstein assegura que providenciará um para ele. No dia seguinte, Shin-woo cumprimenta M21 chamando-o de velho. M21 fica ofendido a princípio, mas eventualmente a travessura do garoto o faz sorrir. Quando Shin-woo vai para a sala de aula, ele vê Hazel segurando um smartphone. No entanto, sua mente medieval não faz ideia de como usá-lo, então Manabu se encarrega de ensiná-lo. Frankenstein está verificando as notícias quando recebe um e-mail fofamente digitado de Hazel. Um homem de 800 anos digitando como uma garota de anime de 15 anos é realmente engraçado. Olhar para os alunos faz M21 lembrar de seus próprios amigos. Um faxineiro se aproxima dele e fala sobre a escola ser um lugar agradável. Depois de um tempo, um carro para na escola, e alguns homens saem dele, incomodando os alunos e perguntando por um garoto de cabelo vermelho. M21 vê tudo de trás de uma parede, mas não se mostra, pois quer ficar escondido. O varredor pede ao líder deles para se mover, já que veículos não são permitidos ali, mas o homem corpulento o desrespeita e tenta dar um soco. No entanto, Shin-woo corre até lá e leva o soco no braço machucado. O homem vê o cabelo dele e o acusa de dar em cima da sua garota. A garota em questão está sentada no carro, retocando a maquiagem como se não tivesse acabado de fazer seu homem causar confusão por nada. Shin-woo esclarece que ele apenas a salvou de cair na estrada. Mas a garota de alguma forma pensou que era a protagonista de um jogo de simulação de namoro, e que Shin-woo a queria como todos os outros caras. O homem não escuta e começa a lutar com Shin-woo. Hazel aparece atrás de M21 e o encara, o que M21 acha que é para provocá-lo. O homem domina Shin-woo na luta e até quebra o gesso dele. Ele pega a vassoura quando M21 aparece e diz para ele parar. Jogando o velho de lado, ele vai atrás de M21 agora, mas M21 o derrota facilmente. M21 o ameaça de morte, e o homem foge com seus homens como gatos assustados. Depois que eles saem, todos os alunos se reúnem em volta de M21, chamando-o de legal. À noite, M21 pensa na conversa com M24 em que falaram sobre terem nascido de forma anormal e não terem nomes. M24 pediu-lhe para procurar pelos nomes deles, nos nomes dos amigos. Frankenstein aparece ao lado de M21, tirando-o de seus pensamentos. M21 diz a ele que tem que cumprir uma promessa feita a um amigo e pergunta se Frankenstein permitirá que ele viva ali. Frankenstein responde que ele deveria ter feito isso desde o início. Ele diz a Hazel que entende por que Hazel o manteve lá, e Hazel sorri. M21 promete a M24 que encontrará seus nomes, e até lá viverá uma vida comum. Os membros da União estão no topo de um prédio alto, olhando para a cidade. O capitão explica que o contato com Jake e Marie foi cortado aqui, e duas experiências fracassadas também desapareceram, então eles têm que investigar este caso. Um garoto baixo e uma garota alta de cabelos compridos entram no prédio onde Jake e Marie foram eliminados, hipnotizando os seguranças. Depois de investigar o local, o garoto conclui que isso não é obra de um humano, e que eles têm que lidar com isso à sua maneira. M21 está no portão da escola enquanto os alunos passam. Shin-woo, também chamado Tashiro, mal chega a tempo. Depois disso, o menino e a menina de cabelos brancos fazem uma aparição. M21 sente a mesma sensação dos olhos do menino que sente de Hazel. Eles vão ao escritório de Frankenstein, pedindo admissão na escola. Frankenstein também sente as mesmas vibrações do menino que sente de Hazel. Os convidados parecem não conhecê-lo, então Frankenstein age como um humano comum na frente deles. Ele envia uma mensagem para Hazel e os encaminha para a sua aula. Na aula, o menino e a menina se apresentam como Regis K. Landegar e Sarah Jo Lloyd, respectivamente. Todos na classe parecem fascinados por eles, até mesmo Manabu, o que irrita Tashiro. Além disso, o professor pede a ele para cuidar deles. Regis avista Hazel e sente uma aura insana vinda dele, perguntando-se quem ele é. Durante o intervalo para o almoço, Regis observa cada ação de Hazel e sente uma divindade nele. Por outro lado, Tashiro percebe Manabu olhando para Sarah com olhos de estrela, assumindo que seu amigo se apaixonou à primeira vista. Sentado no carro a caminho de casa, Frankenstein diz a M21 que foi decisão de Hazel admitir os novatos em sua classe para que pudessem mantê-los sob vigilância. M21 pergunta se eles são nobles porque sente a mesma aura dele que Hazel. Ele não sabe os detalhes, mas sabe que nobles possuem um poder mais significativo do que as capacidades científicas da União. Frankenstein diz a ele que há muito tempo, quando os humanos eram completamente impotentes, eles encontraram esses seres poderosos que os ajudariam e proveriam. Esses seres pensavam que era sua responsabilidade proteger os humanos porque foram abençoados com poder. Os humanos os respeitavam e começaram a chamá-los de nobres. Regis e Sarah estão entre eles. M21 pergunta se nobles são o mesmo que nobles, e se Frankenstein e Hazel estão entre eles. Frankenstein não dá uma resposta clara. Eles chegam em casa apenas para encontrar os amigos de Hazel lá fazendo bagunça.
O cérebro de Frankenstein dá um curto-circuito, mas como um bom anfitrião, ele não deixa sua irritação transparecer e prepara chá para eles. Tashiro o chama de uma boa pessoa por deixar Raizel e o segurança ficarem em sua casa. Ele diz a Frankenstein como os recém-chegados não têm para onde ir. Quando ele perguntou a Regis sobre isso, Regis deu de ombros, dizendo que encontraria um lugar. No entanto, considerando a inflação e o estado do condado, nenhum estudante do ensino médio pode se dar ao luxo de alugar um bom lugar. Então Tashiro pede a Frankenstein para deixar Regis e Sarah ficarem lá também. Frankenstein, forçado por sua natureza gentil, aceita o pedido. Após o chá, M21 ajuda Frankenstein com a louça, e Sarah nota uma tatuagem nos braços dele, que tinha ido à cozinha para oferecer ajuda. Sarah diz a Regis que M21 tem a tatuagem da União no braço, o que significa que ele é um monstro criado pelo homem. Regis suspeita que ele deve ser o responsável pelo desaparecimento do caixão. Após a escola, Regis encurrala M21 para fazer perguntas. Ele expressa seu ódio por homens que abandonam sua humanidade para ganhar poder. No caminho para casa, Tashiro e seus amigos encontram a gangue de alguns dias atrás. Regis pergunta a M21 como a União está envolvida nos acontecimentos incomuns recentemente. Pela conversa, M21 deduz que ele também está atrás do caixão. No entanto, ele não sabe que o nobre já saiu dele. M21 não lhe diz a verdade, então uma briga começa entre eles. M21 não consegue acertar um único golpe em Regis. Sarah os interrompe, dizendo telepaticamente a Regis sobre os arruaceiros que estão incomodando-os. Tashiro começa a lutar com eles, derrubando-os um por um, mas eles o superam em número. Quando Regis chega lá, ele fica surpreso ao ver um humano lutando tão bem. M21 interrompe a luta quando o líder puxa a arma. Raizel fica ao lado com Manabu e Sarah, agindo como se pudesse terminar tudo sem mover um dedo. Mas para vagabundos como eles, apenas M21 é mais do que suficiente. A gangue foge novamente, e os estudantes seguem para casa. No caminho, Regis discute com M21 como os humanos se tornaram selvagens desde a última vez que os viu. M21 responde que são apenas certos humanos que são assim, mas admite que eles mudaram. Ele diz a Regis que os humanos não precisam mais de sua liderança, já que agora são bastante poderosos. Regis fica um pouco ofendido e chama M21 de humano modificado, o que o irrita. A conversa termina com eles ameaçando se eliminar. Na mesa de jantar, Regis e M21 discutem sobre o ramen como crianças. Regis reclama que o ramen de M21 tem mais brotos de bambu, e M21 retruca que o ramen dele tem mais sopa, então ele deveria calar a boca. O olho de Frankenstein se contrai de irritação com a discussão inútil deles, mas ele tenta não mostrar suas emoções. Regis diz que continuará a observar M21 e ordena que Frankenstein esqueça tudo o que ouviu nesta mesa. Ele pensa que a eliminação de memória está funcionando em Frankenstein, mas não tem certeza sobre Raizel. Ele tenta controlar sua mente, mas a reação estranha de Raizel não lhe diz nada. A unidade enviada pela União discute sua missão no local do massacre. O hacker lhes conta o que Jake e Marie relataram até agora. O capitão ordena que todos apreendam M21 e M24 se forem encontrados. De repente, alguns destroços caem do teto, mas antes que atinjam um membro, Takeo atira e desvia sua direção. No dia seguinte, Raizel comenta que M21 parece acostumado a essa vida enquanto passa pelo portão. Na sala de aula, Manabu repreende Tashiro por sempre se meter em brigas e o acusa de querer se exibir na frente de Sarah. Nesse momento, Regis e Sarah entram na sala de aula e Manabu imediatamente vai sentar-se com Regis e expressa seu desejo de se tornar amigo dele. Teshiro suspeita que Manabu pode não ser tão direto quanto parece. Manabu compartilha sua insegurança sobre a altura com Regis e Regis diz para ele ter confiança em ser um rei baixinho. Manabu fica corado com isso, quase parecendo pronto para mudar seus pronomes no Twitter. Nesse momento, Regis nota M21 passando pela classe. Durante o intervalo, Regis diz a M21 para parar de persegui-lo, e M21 se defende dizendo que está apenas fazendo seu trabalho como guarda da escola. Eles começam a discutir novamente, e M21 chama Regis de menor, o que o irrita. Frankenstein informa Raizel que as famílias de Regis e Sarah não mudaram. Ele não consegue terminar seu relatório antes que Raizel reclame que seu chá está amargo. Na casa de Manabu, Manabu está trabalhando nas verificações de segurança que seu tio lhe pediu para terminar até o final do dia. Teshiro vai para a cozinha preparar algo para eles quando Manabu recebe uma notificação de que o sistema de segurança foi penetrado. Manabu bloqueia a pessoa atrás dele, que é Tal da União, mas Tal entra novamente no servidor. Desta vez, Manabu envia um vírus para ele como um presente, o que diverte Tal. Eles continuam indo e voltando, achando-se interessantes, antes de Tal ficar sério e hackear vários sistemas de uma vez. Enquanto Manabu tenta bloqueá-los, Teshiro acidentalmente puxa o cabo do PC. Manabu o conecta novamente, e após os ataques pararem, ele sai para ligar para o tio. Atrás dele, Teshiro verifica o PC apenas para ver uma mensagem do hacker perguntando: o que está errado? Teshiro assume que é uma garota e começa a conversar com ele. Enquanto conversa, ele descobre que a pessoa do outro lado da tela é um cara de 24 anos. O cérebro de Teshiro está girando, agora quase certo de que Manabu pertence à comunidade Arco-Íris. No entanto, Teshiro é um bom amigo, então promete a si mesmo que nunca deixará ninguém intimidar Manabu por causa disso. Do outro lado, Tal informa seus colegas de equipe que M21 foi visto pelas câmeras por aqui.
mas nada foi visto dos outros 3. Eles assumem que M21 está ficando lá por algum tipo de missão. O capitão ordena seu martelo e tubarão para capturá-lo. Regis e M21 estão discutindo como um casal de velhos pela enésima vez. Regis pergunta qual que é o objetivo dele, e M21 responde que é a promessa a um amigo que o mantém em frente. Frankenstein os interrompe e ordena que limpem a bagunça. Regis e M21 se recusam a princípio, mas Frankenstein já perdeu toda a paciência. Então ele explode com eles, forçando-os a trabalhar. Enquanto eles fazem isso, Regis pergunta por que Raisel é o único que não está limpando. Ao ouvir isso, Raisel se levanta e começa a ajudá-los também. Frankenstein quer cometer seppuku neste momento porque deixou seu precioso mestre fazer tarefas domésticas. No dia seguinte, M21 recebe seu primeiro salário. Ele se sente estranho por viver uma vida comum quando é um experimento. No caminho para casa, Shark e Hammer encurralam M21. Depois de se apresentarem, Shark pergunta o que aconteceu com M24 e zomba dele, o que irrita M21, e ele começa a atacá-lo. Shark desvia facilmente de todos os ataques e corta várias partes do corpo dele em resposta. Hammer diz a Shark para pegar leve com ele, e é quando Regis e Sarah aparecem. Regis comenta que o cabelo de Shark é nojento e Hammer é um porco gordo. Ele os chama de a personificação da vulgaridade, e Shark fica bravo, preparando um ataque contra ele. Regis está prestes a controlar sua mente, mas M21 o impede de fazer isso e recebe o ataque em seu lugar. O Capitão Kranz intervém e interrompe a luta. Ele pergunta a M21 se as crianças têm algo a ver com sua missão, e ele responde que não, tentando salvá-las. Ele percebe que eles ainda pensam que ele é um agente da União, então ele finge e vai com eles. Depois que eles saem, Regis está furioso, pois acha que foi enganado por M21. Apesar de suas brigas constantes, Regis tinha se afeiçoado bastante a M21 e até começado a confiar nele. É por isso que essa traição está doendo tanto. Manabu e Tal têm outra sessão divertida de hacking, mas desta vez Manabu veio preparado. Tal rastreia suas informações e descobre que ele é apenas uma criança. Como ele mora perto, Tal pretende encontrá-lo pessoalmente. Frankenstein e Raisel desfrutam de um chá só os dois. Quando Regis e Sarah chegam em casa, Regis parece bravo e vai direto para o seu quarto. Sarah diz a Frankenstein que ele está bravo porque M21 disse que estava vivendo aqui por uma missão e saiu com seus amigos. Frankenstein acha que pode ser um grande problema se M21 realmente estivesse vivendo aqui para obter informações sobre eles. Na base dos DA5, M21 está amarrado a uma cadeira e os caras dos DA5 perguntam a ele sobre Jake e Marie. M21 não responde nada e Kranz pergunta se ele não pode dizer nada porque está em uma missão especial. Isso faz M21 perceber que esses caras têm uma ideia completamente errada sobre ele, e ele parece ser a única fonte de informação para eles. Takeo, sendo a Madre Teresa da União, dá-lhe água quando os outros se afastam um pouco. M21 pensa que esta é sua melhor chance e propõe que contará a verdade se Tal conseguir informações sobre os sujeitos experimentais para ele. Kranz aceita o acordo e pergunta novamente o que ele sabe. M21, querendo brincar mais, diz que não diria nada até que lhe trouxessem ramen. No telhado, Tal se aproxima de Takeo e comenta que ele é diferente dos outros membros. Takeo responde que é tudo graças a sua irmã. Manabu e Tashiro falam sobre o segurança não aparecer há dias e perguntam a Regis sobre ele. Regis, ainda de mau humor, diz que não sabe. Manabu sugere ir à casa dele no dia seguinte, já que não há aula. Ele recebe uma mensagem de Tal marcando um encontro offline. No dia seguinte, Tashiro e Sarah estão carregando mantimentos para a casa do diretor quando Tashiro nota um cara sendo intimidado em um beco. Enquanto isso, Manabu está sentado em uma cafeteria com Tal, finalmente o conhecendo. Manabu está um pouco tenso. Encontrar alguém que invade o departamento de polícia e Tal diz para ele relaxar, ele pergunta por que faz isso diariamente e Tal responde que gosta de confrontá-lo. Por outro lado, Tashiro bate nos agressores e Takeo agradece animadamente. Ele está agindo de forma muito diferente do que costuma. Ele assume que Tashiro e Sarah são um casal e os chama de adoráveis, deixando Tashiro embaraçado. Tashiro o acha engraçado. Manabu e Tal também estão tendo uma conversa divertida. Tal diz que sente o vazio de estar sozinho porque está cercado por caras que não o valorizam e só tem força bruta a seu favor. Manabu pensa em Tashiro enquanto pensa sobre força bruta e se identifica com ele. Por causa do encontro, ele passou a respeitar muito Tal, então o chama de chefe. Tal fica embaraçado ao ver alguém lhe dar respeito. Takeo conta a Tashiro sobre sua irmã, que tem mais ou menos a mesma idade que ele. Ele não a vê há anos, mas gostaria que ela pudesse estudar no Japão algum dia. Tashiro recebe uma mensagem de Manabu, então se despede de Takeo e vai embora. À noite, Tal oferece a Takeo a possibilidade de procurar sua irmã, se ele quiser. Pode valer a pena tentar. Ele pergunta se isso é um incômodo, já que a União está mantendo sua irmã como refém para mantê-lo aqui. Takeo responde que não, porque sua irmã é tudo para ele. M21 ainda não revelou nenhuma informação, então Shark fica violento com ele. Takeo diz para ele parar porque obter a informação é a principal prioridade deles. Shark chama Takeo de mole e diz que eliminou todas as mulheres e crianças que Takeo poupou durante as missões anteriores. Ele o provoca dizendo que a organização pode ter acabado com a irmã dele também.
Takeo pega sua arma para atirar nele e finalmente nos livrar daquele bastardo irritante, mas Tal o impede. Depois da escola, Shark e Hammer encurralam Regis, dizendo para ele ir com eles. Regis recusa e entra em uma briga. Ele manipula facilmente a mente de Shark e o domina. Shark assume que ele é o Nobles e se transforma. No entanto, ainda não é suficiente para ele vencer Regis. Regis está prestes a eliminá-lo quando vê Tashiro e Manabu sendo feitos reféns. Pelo bem de seus amigos, ele não tem escolha a não ser ir até eles. Shark e Hammer levam os estudantes para a base D, A5, e M21 fica chocado ao vê-los. Regis recobra a consciência e descobre que suas mãos estão amarradas com uma algema especial feita para restringir superpoderes. Shark ameaça que machucará seus amigos se ele tentar escapar. Regis olha para M21 e M21 desvia o olhar como uma namorada que foi pega traindo. Sarah diz a Frankenstein e Raisel que ela e Regis têm uma conexão mental fraca, que só se rompe quando um deles está inconsciente ou morto. Lembrando que as pessoas com quem está falando são meros humanos, ela pede desculpas por falar sobre coisas que eles não têm ideia e sai. Frankenstein liga para Tashiro, mas ele não atende, o que os alerta de que podem estar em perigo. De volta à base, Shark diz aos seus companheiros que Regis é um adversário à altura, mesmo em sua forma transformada, o que significa que ele tem uma conexão com o caixão. M21 rebate que ele é apenas um pirralho insuportável, ninguém especial. Shark xinga M21, e Regis zomba dele, dizendo que é irracional esperar que um humano modificado se importe com um camarada, olhando para M21. Teshiro e Manibu acordam e Teshiro começa a bombardear perguntas. Shark o levanta e Takeo o impede. Teshiro o reconhece assim como Manabu reconhece Tal. Ele o chama de chefe e todos começam a rir. Ele pergunta o que está acontecendo e Shark o empurra em direção a M21, dizendo que ele é o responsável por tudo. Regis também o culpa por tudo, mas ele não entende por que o ajudou antes. Sarah, seguida por Frankenstein e Raisel, encontra o lugar. Teshiro e Manabu perguntam a M21 o que está acontecendo, mas M21 não responde. Hammer sai para pegar lanches, e Shark bate em Teshiro novamente, tentando obter informações de M21. M21 mente que não tem conexão com esses estudantes, além de algumas interações no trabalho, então espancá-los para provocar informações dele é inútil. Shark não acredita e ainda planeja machucá-los. Takeo e Tal o impedem de continuar batendo neles e sugerem usar drogas para apagar suas memórias. No entanto, Kranz decide ser um idiota como Shark e fica do lado dele. Shark começa a espancá-los novamente. Regis olha para M21 e fica bravo por ele não estar ajudando as crianças. A traição de M21 ainda o machuca. Ele interrompe Shark e o provoca para que o atinja em vez dos outros. Com um ego tão pequeno quanto seu membro, Shark se irrita facilmente e volta toda a sua atenção para Regis. Ele tortura Regis com socos consecutivos, dizendo que o enviará para o laboratório da União. Hammer encontra Sarah depois de pegar lanches e entra em uma briga. Ele causa uma explosão após ser cortado por ela. Enquanto isso, Teshiro dá um soco no rosto de Shark enquanto ele atormenta Regis. Eles param por um momento quando ouvem a explosão. Kranz manda Takeo subir para apoiar Hammer. M21 finalmente cede e diz que dará a eles a informação se deixarem os estudantes irem, mas Kranz diz que não deixam nenhum fator desconhecido para trás. Shark começa a fazer a única coisa em que é bom, intimidar crianças indefesas. Ele estrangula Teshiro, apertando seu pescoço, enquanto o pobre Manabu tenta detê-lo. M21 não sabe o que deve fazer. Por um lado, ele está tão perto de descobrir a verdade sobre seus camaradas, e por outro lado, essas crianças estão em perigo. Regis olha para ele, esperando que ele faça algo. Ele ainda acredita que M21 é um traidor sem coração, mas não consegue compreender a expressão em seu rosto. M21 pensa nos bons momentos passados com as crianças. De repente, ele sente a sensação de M24 batendo em seu ombro, o que é suficiente para lhe dar uma resposta. Ele diz a Regis que o resto é com ele e salta em direção a Shark, cortando seu braço. Ele sente que está traindo seus amigos da União, mas pedirá desculpas a eles por isso no inferno. Takeo encontra Frankenstein e Raisel no telhado, Raisel segue em frente e Frankenstein se choca com Takeo. Dois belos bichunen lutando para ver quem tem mais fãs. Takeo luta com uma grande caixa que revela uma longa arma após se quebrar. Sarah encontra Hammer transformado com uma nova arma. T-21 ataca Shark, esperando terminar isso antes que o ferimento em seu braço cicatrize. Shark pede permissão a Kranz para acabar com ele, e Kranz permite. Shark fica sério e ataca M21, dominando-o facilmente. Pelo bem das crianças, M21 sofre ferimentos brutais. Antes que Shark possa acabar com ele de vez, Regis intervém. No telhado, Takeo também toma a droga de aprimoramento D, que o torna extremamente rápido. A transformação de Shark, por outro lado, não o ajuda contra Regis. Kranz tem que intervir pessoalmente e ele também toma a droga. No entanto, em vez de ajudar seu parceiro, ele absorve todo o poder de Shark, revelando que o verdadeiro propósito de D é aumentar sua habilidade exponencialmente ao absorver seus companheiros após eles a terem usado. Ele se torna extremamente forte depois disso, dominando Regis facilmente. M21 quer ganhar tempo para os alunos saírem, mas não tem mais forças. Caindo no chão, ele vê Raisel entrando na sala.
Takeo aponta uma arma para a cabeça de Frankenstein com a intenção de acabar com tudo imediatamente. Frankenstein percebe que não é páreo para a velocidade de Takeo, a menos que libere seu poder. Takeo aperta o gatilho da arma, dizendo que também precisa acabar com o cara que escapou antes, depois de lidar com ele. Isso leva Frankenstein ao limite e ele libera seu poder. Os estudantes ficam surpresos ao ver Raizel ali. Kranz pergunta a ele se é o intruso e Raizel contra-questiona quem lhe permitiu falar. Ele empurra Kranz e Tal no chão com controle mental, dizendo que não permitiu que Kranz se movesse. Hammer lança ataques com sua enorme arma, mas Sarah os desvia facilmente. Ela então invoca uma foice em sua mão, chamando-a de Foice da Morte, arma da alma. A foice redireciona seu próximo ataque de volta para ele, o que faz com que escombros caiam sobre ele. Frankenstein perfura várias partes do corpo de Takeo com seus espinhos. Takeo tenta desviar, mas seus esforços acabam sendo em vão. Ele pensa que é sua punição por envolver tantas vidas inocentes em batalhas, mas o pensamento de sua irmã o impede de desistir. Ele se torna mais forte do que antes, o que ainda não é suficiente para derrotar Frankenstein, mas Frankenstein desenvolve um interesse por ele. Kranz tenta lutar contra Raizel, mas nenhum de seus ataques o atinge. Raizel o lança para longe sem esforço. Para se tornar mais forte, Kranz pede a Tal para usar D para que ele possa absorvê-lo. Tal obedece e vai em direção a ele. Manabu diz para ele não fazer o que Kranz manda, mas Tal já aceitou seu destino como um humano modificado. Manabu implora a Raizel para salvá-lo. Takeo investe contra Frankenstein, mas Frankenstein prende todo o seu corpo com suas cordas espinhosas. Ele esfaqueia Takeo com vários espinhos de uma vez, o que termina a luta. Frankenstein está prestes a acabar com sua vida quando Sarah aparece, comentando que ele não é um humano comum. Ele nota uma arma espiritual na mão dela, o que significa que ela é uma nobre de alto escalão. Takeo pede um favor a Sarah, que é salvar o garoto que estava com ela no outro dia. Ele lamenta que o garoto tenha se envolvido em tudo isso. Descobrindo que Takeo é realmente uma boa pessoa, Frankenstein poupa sua vida. No porão, Manibu continua implorando para Raizel salvar a vida de Tal. Kranz ameaça eliminar Manibu, o que faz Tal se voltar contra ele. Ele pega Tal novamente, com a intenção de absorvê-lo, mas Raizel faz seu corpo parar. Ele diz aos amigos que não há necessidade de implorar entre eles, o que os deixa felizes. Então ele se volta para o inimigo e faz todo o sangue na sala flutuar, multiplicando e transformando em um espaço de sangue. Regis sabe que essa técnica, chamada campo de sangue, é acessível apenas para aqueles que podem manipular sangue. A força de Raizel agora pode fazer até mesmo Goku parecer insignificante. Ele esmaga Kranz sob o peso do sangue e o faz desaparecer. Takeo e M21 acordam na casa de Frankenstein no dia seguinte, com Tashiro e Manabu ainda inconscientes. Frankenstein está relatando a Raizel quando o sangue sai da boca de Raizel. Isso preocupa Frankenstein, e ele diz ao seu mestre para cuidar de si mesmo, pois usar o poder demais coloca pressão em seu corpo. Por sua natureza bondosa, Raizel não conseguiu dizer não quando os garotos pediram sua ajuda. Então, Frankenstein pede desculpas a ele por quebrar o selo sem seu consentimento, e Raizel o perdoa. Tal elogia os pratos à sua frente, animado para experimentar novos tipos de comida. Takeo e M21 juntam-se a eles à mesa. Regis e M21 voltam a brigar como crianças de 12 anos por ramen. M21 está no terraço, lamentando tudo, quando Raizel aparece e diz a ele que não é fraco. Ele lambe uma gota de sangue de M21, o que mostra a M21 que ele tem o poder de uma besta dentro dele. Tal conta a Takeo o que aconteceu e M21 os ouve do lado de fora. Tal diz que eles não podem voltar, então ele vai hackear o servidor da União e fazer parecer que morreram na missão. Takeo responde que a União tem sua irmã. Tal diz para ele ficar calmo e revela que, após pesquisa, descobriu que sua irmã não existe e que a União estava apenas manipulando suas memórias. Takeo cai de joelhos, percebendo que esteve lutando por nada o tempo todo. No dia seguinte, Tal informa M21 que todos os registros sobre seus camaradas foram destruídos. Ele e Takeo estão prestes a partir quando M21 implora a Frankenstein para deixá-los ficar aqui porque a situação deles o lembra de si mesmo. Como esperado, Raizel não mostra objeção. Você pensaria que a casa de Frankenstein é um orfanato com a forma como ele acolhe todos e suas mães. Tashiro e Manabu vão para a escola depois de um tempo por causa da recuperação. Tashiro estava tão entediado enquanto se recuperava que acabou lendo 3 volumes de um mangá shoujo, e um personagem nele lembrou-lhe de Raizel. Ele é um daqueles caras que pode simplesmente ficar parado e as garotas se aglomeram ao redor dele. Suas palavras morrem em sua boca assim que entram pelo portão e vêm garotas se aglomerando em torno de M21, Tal e Taeko. Todos eles parecem personagens de algum jogo Scadu N. Tashiro fica irritado enquanto Manabu cumprimenta Tal. Tal diz a Manabu que ele trabalhará como guarda a partir de agora. Raizel, o galão original, aparece e todas as garotas voltam sua atenção para ele, bajulando-o. Frankenstein olha para Raizel da janela e se lembra de Raizel dizendo que gosta de sua vida com as crianças. Tashiro está frustrado por ser um perdedor impopular sem charme o dia todo, e os guardas patrulham a escola, experimentando uma vida comum. Durante o almoço, Tashiro reclama que as garotas gostam demais de Raizel, mesmo ele não fazendo nada, sem saber que ser um Uchiha bonito já é suficiente para as garotas. Manabu pergunta a ele que tipo de garota ele gosta, e Sarah passa por eles nesse momento, fazendo Tashiro corar. Manabu entende a dica, e ele e Raizel planejam ajudá-lo nesse caso.
Vendo como os seguranças fazem sucesso com as garotas, eles decidem pedir ajuda a eles. No início, os caras estão dispostos a ajudar Tashiro também, mas tentam fugir assim que ouvem que o assunto é amor. M21 afirma que esse tema está fora de sua área de especialização, e Tashiro fica agitado por alguém como ele ser tão popular entre as garotas. Eles ficam ainda mais desesperados quando descobrem que a garota de quem Tashiro gosta é Sara. Então Raizel pede que eles o ajudem, não deixando escolha. Tal procura alguns planos de encontro na internet e seleciona um encontro em uma noite de discoteca que tanto Tashiro quanto Manabu acham ridículo. Takeo tenta ajudá-lo com a confissão, mas dizer algo tão embaraçoso faz com que ele vomite. Acontece que todos eles também são solteiros fracassados, que não conseguem dar uma única ideia útil para salvar suas vidas. Todos então vão ao escritório de Frankenstein em busca de ajuda, e Tashiro deita-se no sofá sem vergonha. Eles perguntam a Frankenstein se ele já teve alguma experiência com o amor. Frankenstein começa a falar bobagens, gabando-se de seu jogo com as garotas, mas tudo isso é inútil. A próxima pessoa a quem eles recorrem é Regis. Tashiro pergunta a ele sobre as preferências dela e se ela está namorando alguém, mas Regis diz que não sabe de nada. Ele e Sara não são próximos o suficiente para saber essas coisas. M21 diz que é inútil pedir conselhos a ele, o que se transforma em outra briga entre eles. Raizel chega e diz a Regis para ajudar Tashiro. Regis se ajoelha imediatamente obedecendo-o. Tashiro tenta escrever uma carta de amor para Sara. Ele mal consegue escrever algumas linhas antes de todos o bombardearem com sugestões sem sentido, e ele acaba descartando o papel em frustração, que cai perto dos pés de Raizel. O próximo plano deles é fazer Tashiro parecer legal na frente de Sara, marcando mais pontos em um jogo de basquete. O plano é fingir jogar mal para que Tashiro possa se destacar. Regis hipnotiza o treinador para começar o jogo. Raizel está sem esperança no campo, andando em vez de correr e desviando em vez de pegar. Regis esquece do plano e começa a jogar sério. M21, sendo o Naruto para o Sasuke de Regis, também começa a jogar seriamente, e isso se transforma em uma competição entre eles. Eles marcam vários pontos consecutivos enquanto Tashiro não faz nada. Ele finalmente recebe um passe, mas seu ponto é roubado por Takeo. Tudo termina em desastre. Tashiro aceita seu destino de permanecer celibatário para sempre, e decide parar de tentar. Sara se aproxima dele e entrega a carta de amor amassada, que ela encontrou em sua mesa. Tashiro quer cavar o chão e se enterrar, sabendo que ela leu a carta. Sara diz que desenvolver sentimentos por alguém é totalmente natural, mas pedir ajuda aos outros é inútil porque uma pessoa deve permanecer fiel a si mesma. Isso tranquiliza Tashiro, e ele sente um peso sair de seus ombros. Antes de partir, Sara lhe dá um leve sorriso, o que o surpreende. Quando ele e Manabu chegam à casa de Frankenstein, são informados sobre como suas memórias foram apagadas antes, e que Raizel planeja fazer o mesmo novamente. Ambos ficam magoados ao saber disso, pois não querem esquecer essa experiência. Regis diz que as memórias dos humanos sobre eles são sempre apagadas para a própria segurança deles. Tashiro se convence e permite que Raizel faça isso porque acredita que seus sentimentos por todos permaneceriam os mesmos. Raizel faz isso e tudo volta ao normal no dia seguinte. Um velho de terno aparece na escola. Os nobres sentem sua presença assim que ele entra pelo portão. Os seguranças o impedem de ir mais longe, e ele exibe sua aura, perguntando o que humanos medíocres como eles estão fazendo ali. Regis e Sara aparecem do nada, ajoelhando-se diante do velho e chamando-o de líder do clã. O velho repreende Regis por se envolver com humanos e negligenciar seu dever. Antes que ele diga mais, Frankenstein aparece, chamando o homem de Gejutel-Kai Landegar. Na sala do trono de um castelo, vários nobres discutem os rumores de Regis e Sara encontrarem aquele no caixão. Eles se referem a Raizel como um inimigo por trair a nobreza. Dois homens chamados Caius e Rojek discutem as ações de Regis e Sara. Caius acha que não é grande coisa, e Rojek diz para ele deixar de lado seu viés pessoal, porque como líderes de clã, é dever deles servir ao Senhor e obedecer às suas ordens. Aprender o traidor deve ser a primeira prioridade deles. O irmão mais novo de Rojek, Ryu, aparece e pergunta sobre Sara. Rojek diz para ele chamá-lo de líder do clã e sai. Halo fica irritado, dizendo que ele também é qualificado. Caius ri, mencionando que Halo acabou de sair do confinamento então, o que o irrita ainda mais. Frankenstein leva Gejutel para sua casa. Gejutel confirma que Regis e Sara foram enviados aqui para encontrar aquele no caixão, Raziel. Ele compartilha que houve muitas mudanças em Luquedônia, o país dos nobres, desde que o Lorde anterior entrou em sono eterno. Sua filha, Rascreia, assumiu como a nova senhora e está procurando por Raziel como o responsável pela morte do senhor anterior. Muitos líderes seniores de clãs entraram em sono eterno, o que resultou em membros jovens da família se tornando líderes. Isso explica Sara ter uma arma espiritual que é passada de um líder de clã para o próximo. Gejutel pede que Raziel volte para Luquedônia com ele se quiser provar sua inocência. Raziel expressa que deseja ficar aqui um pouco mais. Regis diz aos seguranças que os líderes de clã são os chefes de 13 famílias com o sangue nobre mais elevado. Gejutel é o líder do clã da Casa Landeges e avô de Regis, o que explica a semelhança no cabelo deles.
Tal e Takeo pensaram que a mecha preta no cabelo de Regis era apenas uma declaração de moda horrível. Ofendido pelos comentários sobre seu cabelo, ele zomba do corte tigela de Tal e do cabelo comprido de Takeo. Voltando ao assunto principal, os rapazes perguntam como Frankenstein conhece o avô de Regis, já que a tensão entre eles era intensa. Regis responde que Frankenstein conhecer Gedjutel foi uma surpresa para Ali e para Sarah também. É óbvio que ele não é um humano comum, mas eles não conhecem sua verdadeira identidade, tornando-o ainda mais misterioso do que Raizel. Na casa de Frankenstein, Frankenstein e Gedjutel têm uma troca sobre como não querem estar na presença um do outro. Gedjutel menciona algo sobre Frankenstein esconder suas presas em público, e como ele é o louco que massacrou muitos nobres em Luquedônia anos atrás. Há muito tempo, Frankenstein era conhecido como um caçador de nobres que costumava atormentar nobres. Ele tinha as mesmas habilidades que os nobres, apesar de ser humano. Raizel ficou em frente ao senhor enquanto o senhor lhe pedia para se mudar para o castelo, em vez de ficar sozinho em sua mansão isolada. Há um grande quarto para você. Não, eu recuso. E lindas donzelas. Não, eu recuo. Ele recusou o pedido, e saiu quando Gedjutel e Ragu entraram na sala. Eles relataram ao senhor que o caçador de nobres era um humano que obteve poderes por algum método desconhecido. O senhor ordenou que fossem atrás dele e o trouxessem vivo, pois queria falar com ele. Uma noite, Frankenstein atacou os cavaleiros como de costume, mas desta vez, Gedjutel e Ragur apareceram diante dele. Eles se apresentaram e pediram para ele ir com eles, o que ele obviamente recusou. Ragur avançou para lutar porque ambos lutarem seria vergonhoso. Frankenstein e ele enfrentaram-se durante a luta. Querendo terminar as coisas logo, Ragur convocou sua arma da alma, chamada Cartas. Frankenstein ficou animado ao vê-la e convocou sua própria arma chamada Lança Negra. Apenas um golpe de sua arma destruiu uma floresta. Gedjutel perguntou como um mero humano poderia possuir tal intelecto e poder. Frankenstein se ofendeu com isso e perguntou por que os humanos não poderiam caçar nobres se os nobres podiam caçar humanos. Nobres podiam manipular o sangue e a mente humana apenas por diversão. Ragur rebateu que um pacto de sangue só poderia ser formado se a segunda parte permitisse. Frankenstein disse que nem todos os nobres eram tão puros. Alguns usavam mulheres e crianças e as usavam antes de descartá-las, e o propósito de Frankenstein era puni-los. Após um surto de poder, sua camisa rasgou e ele começou a perder o controle de seu poder. Vendo isso, Gedjutel também convocou sua arma da alma e lançou um ataque combinado com Ragur. O confronto resultou em um grande surto de poder e Frankenstein escapou. Frankenstein entrou em uma mansão para se esconder, apenas para encontrar Raizel lá. Sem saber quem era, Frankenstein fingiu ser um servo na casa, mas foi descoberto imediatamente. Gedjutel e Ragur apareceram lá e ajoelharam-se diante de Raizel, dizendo-lhe que o senhor havia pedido por Frankenstein. Raizel mudou a roupa de Frankenstein para a de um mordomo e declarou que ele pertencia a ele. Gedjutel e Ragur saíram sem questionar, o que deixou Frankenstein pensando, quem poderia ser aquele homem poderoso? Após 5 anos, Frankenstein se familiarizou com todos. Ele lutou com Ragur enquanto Gedjutel contava a Raizel como tantos nobres o odiavam por abrigar alguém que era inimigo dos nobres. Ele pediu que pelo menos o enviasse à presença do senhor. Mostrando obediência, seria melhor para ele. Mais tarde naquela noite, Frankenstein serviu chá a Raizel e mencionou como nunca ouviu sair da mansão. Raizel respondeu que sempre viveu assim, e não precisava de mais nada além de olhar a paisagem da sua janela. Ele também elogiou o chá de Frankenstein. No dia seguinte, Frankenstein caminhou pelo corredor do castelo, enquanto as pessoas sussurravam todo tipo de nomes pelas suas costas. Ao entrar na sala do trono, o senhor o cumprimentou calorosamente e começou uma conversa casual com ele. Ele compartilhou que ele e Raizel eram como pai e filho, mas Raizel parecia não gostar dele, por isso ele invejava Frankenstein. O senhor sugeriu que ele formasse um pacto de sangue com Raizel, permitindo-lhe viver mais tempo. Frankenstein recusou, pois tinha seu orgulho como humano, e não queria servir a um nobre por toda a eternidade. O senhor falou sobre o sistema que os obrigava a proteger a raça. Frankenstein zombou dele e perguntou por que ele não aboliria o sistema inútil. O senhor riu disso, levantando-se de seu assento. Ele disse que o achava interessante. Os seguidores do senhor pediram que ele se livrasse de Frankenstein. No entanto, o senhor o defendeu e expressou seu desejo de que ele e Raizel formassem um pacto. Um cara chamado Urok se adiantou e começou a protestar. O senhor não ouviu ninguém, o que pareceu irritar Urok. Frankenstein encontrou Gedjutel no corredor do castelo. O senhor o havia chamado novamente para entregar algumas mensagens. Ele pediu a Gedjutel para treinar com ele, pois não conseguia encontrar Ragur. Gedjutel recusou e disse-lhe para ter cuidado, pois Raizel estava arriscando a vida para abrigá-lo. Urok apareceu e disse a Frankenstein para lutar com ele, provocando-o com insultos. Durante a luta, Urok facilmente o dominou. Frankenstein teve que invocar a Lança Negra para se equiparar a ele, mas isso não foi suficiente porque ele ainda não tinha controle total sobre ela. Urok expressou sua raiva em relação a ele, dizendo que nem mesmo os nobres eram permitidos perto de Raizel, então um humano vivendo ao lado dele por toda a eternidade era ridículo. Segundo ele, Raizel existia apenas para cumprir seu dever sublime, nada mais. Isso deixou Frankenstein furioso e seu poder ficou descontrolado de raiva. Irritava-o que as pessoas pensassem nele apenas como um nobre para protegê-las. Quando ele perdeu todos os sentidos, Raizel e o Lorde apareceram lá. Raizel usou seu próprio poder insano para parar seus ataques sem sentido. Ele lambeu uma gota de sangue de Frankenstein, formando um pacto com ele. Frankenstein acordou depois de um tempo e foi até Raizel.
Raisel informou-o que ambos tinham que visitar o castelo, já que haviam ofendido muitos. O poder que ele usou em Frankenstein teve um custo em seu corpo, pelo qual Frankenstein se sentiu envergonhado. Frankenstein serviu-lhe o chá com seu sangue. Raisel declarou que agora estavam unidos por sangue e alma. Frankenstein ajoelhou-se diante dele, prometendo ficar ao seu lado para sempre. De volta ao presente, Gejutel mostra seu arrependimento por não ter impedido o pacto de sangue entre eles. Ele diz que Raisel deveria voltar para Luquedônia para provar sua inocência. Frankenstein responde que Raisel gosta da vida que tem agora. Ele tem muitos amigos ao seu redor, então não quer voltar. Ele costumava estar sozinho naquela época, mas agora há apenas vivacidade ao seu redor. Gejutel decide partir sozinho, dando suas bênçãos a Regis e Sarah. No castelo, ele diz à senhora que tudo o que ela ouviu era mentira. A senhora não acredita nele, e ordena a Hijack que traga Sarah de volta para que ela possa ler sua mente e saber a verdade, junto com a ordem de colocar Gejutel na prisão. Raisel os interrompe, oferecendo-se para trazer Sarah de volta, já que se conhecem. O senhor aceita seu pedido. Os alunos brincam na sala durante o período livre. Todos estão fazendo aviões de papel, o que Regis acha ridículo. Ele parece ser o único com um pau enfiado no rabo, porque até mesmo Raisel gosta da atividade. Raisel aterrissa no Japão. Assim que ele chega à escola, coloca todos sob controle mental. Ele enfrenta os seguranças e esfaqueia M21, mostrando desgosto pelo cheiro de um humano modificado. Regis e Sarah vão lá para verificar o que aconteceu. Regis pergunta a Raisel o que ele está fazendo ali, e ele fica animado ao ver Sarah e diz a ela que está ali para levá-la para casa. Ele diz que é a primeira vez que a vê desde que a pediu em casamento. Ele passou 10 anos em confinamento pensando apenas nela. Regis pergunta novamente e Raisel o levanta, estrangulando-o. Sarah diz para ele parar e ele obedece como um bobo. Ela recusa voltar com ele e pede para ele ir embora. Ela também o ameaça levemente com o nome do irmão dele. Raisel suspira e recua por enquanto, dizendo que não quer deixá-la triste. Regis diz a todos que Raisel é um sangue puro do clã Kish. No passado, ele propôs casamento a Sarah e foi rejeitado. Seu ego masculino frágil ficou ferido e ele destruiu a área ao redor, pelo que seu irmão o colocou em confinamento. Tao e Takeo mencionam que não conseguiram rastrear seus movimentos de forma alguma, embora ele pareça uma criança da idade de Regis. Regis revela que ele tem 199 anos e Raisel tem mais do que o dobro da sua idade. Regis os avisa que ele definitivamente começará algo novamente. Frankenstein realiza exames em Tao e Takeo, que saem bem. M21 também está se recuperando rapidamente, provavelmente porque Raisel liberou parte de seu poder. Tao e Takeo estão envergonhados por serem impotentes diante de Raisel. M21 é um amigo que os defendeu quando não tinham nada, então não conseguir protegê-lo é embaraçoso. Eles imploram a Frankenstein para lhes dar o poder de proteger seus camaradas. Frankenstein aceita o pedido deles e decide realizar experimentos neles. Regis discute Raisel com Sarah e como sua atitude é insuportável. Ele acha que ele está apenas apaixonado por Sarah porque espera assumir o clã Loyar. Através do compromisso, Regis promete que não vai deixá-lo fazer o que quiser com ela. Sarah dá um tapinha na cabeça dele e diz para não se preocupar. Então ela sai para lidar com Raisel sozinha. Frankenstein implora a Raisel para deixá-lo cuidar desse assunto, porque sua identidade sendo revelada se tornaria um problema. Raisel levanta seu selo e permite. Sarah se encontra com Raisel e pergunta o que ele quis dizer com não querer deixá-la triste. Ele diz que é um segredo. Irrita-o que a tenham enviado aqui com Regis, o que a fez entrar em contato com humanos tolos. Ele propõe-se a ela novamente e Sarah o rejeita novamente. Ela diz que os humanos lhe ensinaram muitas coisas e que quer ficar com eles, não com ele. Rael não consegue acreditar que ela os escolheu em vez dele. Antes que ele possa demonstrar sua raiva, Frankenstein aparece. Rael o ataca, mas nada tem efeito sobre ele. Ele facilmente acompanha Rael e consegue feri-lo. Ele diz para liberar seu verdadeiro poder se quiser derrotá-lo. Rael invoca sua arma da alma e o ataca de uma vez, cortando seu peito. Frankenstein fica animado ao ver seu poder e invoca sua lança negra. A luta em grande escala faz todos ficarem cientes disso. Eles podem destruir a cidade se continuarem assim. Regis aparece e ajuda Sarah a parar a luta. Vendo Sarah empunhar uma arma contra ele, Rael não tem escolha a não ser mostrar-lhes a ordem do Lorde. Sarah se ajoelha imediatamente e aceita a convocação. Ela parte com Rael imediatamente. Frankenstein descreve a situação para Raisel e pergunta o que devem fazer. Então ele vai até Regis e o provoca a ir atrás de Sarah, mesmo que seja contra as ordens do Lorde. O senhor recebe a notícia de que Sarah está voltando. Ela se lembra de sua infância, quando via Raisel ao redor de seu pai, ansiosa por seu retorno. Sarah chega ao castelo e se ajoelha diante do senhor. Rascreia pergunta se ela encontrou um nobre lá, porque Gejutel havia dito que os relatórios eram uma mentira. Sarah se recusa a responder e Rascreia entra em sua mente, fazendo-a gritar de dor. Rael pede ao senhor para parar de fazer isso porque Sarah é inocente. Ele diz a ela que não encontrou nenhum nobre lá, apenas humanos modificados e um cara loiro que era poderoso demais para ser humano. O senhor para seu controle mental e ordena que Sarah seja presa por se recusar a responder. Ela também ordena que Rojek interrogue Gejutel. Raisel, Frankenstein e Regis dirigem-se para Luquedônia em um avião. Ele deu a Tao, Tátil e M 2 novas pílulas chamadas T2, que aumentariam seus poderes caso a União os atrapalhe enquanto ele estiver fora. O
O avião entra na atmosfera de Luquedônia e eles planejam pular dele. Os nobres discutem como é sem precedentes que 2 líderes de clã estejam na prisão ao mesmo tempo. Eles acreditam que isso deve estar afetando a senhora também, porque ela costumava confiar muito em Jejutel. Um guarda entra na sala para relatar que um avião caiu e foi encontrado. Eles decidem enviar os guardas para lá para obter informações primeiro. Caminhando por uma selva, Regis para e diz aos seus parceiros que além dali, há uma região proibida onde cavaleiros estariam patrulhando. Frankenstein e Heisel não o escutam e continuam andando. Eles chegam à antiga mansão de Heisel e entram. Frankenstein e Heisel sentem uma aura forte vindo de um quarto e dizem a Regis para esperar do lado de fora. Eles vão verificar e encontram apenas a arma da alma do Senhor, Ragnarok. Regis sente guardas do lado de fora e vai detê-los, cobrindo o rosto. Ele derruba alguns deles antes que sua máscara caia e os guardas o vejam. Enquanto está preso entre vários guardas, M21, Tao e Tátil eliminam os guardas e o salvam. Eles dizem que se esconderam no avião para chegar aqui. Heisel não se importa, pois já tem vários quartos não utilizados. Heisel diz a eles que Gejutel e Sara estão em apuros por protegê-lo. Ele está sob suspeita de causar a morte do Lorde anterior. M21 diz que já é hora de ele contar quem é. Frankenstein explica que o Nobles é um ser diferente de todos os nobres. Raziel pergunta a eles se estariam prontos para ajudar um criminoso e todos dizem que sim. Regis está fazendo isso porque seu avô confiava nele. Heisel se lembra da época em que o senhor anterior disse que ele mudou desde que Frankenstein apareceu. Ele disse que formar laços com as pessoas é importante e que a ideia de que os nobles devem ficar sozinhos para sempre é um desperdício. Ele também perguntou se Heisel tinha interesse em se tornar o senhor. Heisel decide visitar o santuário que está localizado no castelo do senhor, o que significa que ele tem que encontrar o novo senhor. Tudo sobre os intrusos é relatado ao senhor. Torna-se evidente para ela que Regis também se juntou ao lado de Heisel. Ela decide punir Gejutel por proteger o inimigo. Os nobres protestam contra a decisão dela, dizendo que Gejutel criou todos aqui e que ele deve ter uma razão para agir dessa forma. Hascreia os ouve e decide dar-lhe uma escolha. Para ela, confiar nas pessoas só a fez de boba. Ela se lembra do tempo em que trabalhava tanto para agradar seu pai, cumprindo seus deveres como a próxima senhora, mas ouviu seu pai perguntando a Raziel sobre ser o senhor. Ela ficou arrasada que seu pai escolheu outra pessoa em vez dela, mesmo tendo feito tudo. Hascreia vai até Gejutel na prisão e pergunta a ele sobre a verdade. Gejutel diz a ela que encontrou Heisel lá atrás e pede punição por ter mentido para ela. Hascreia anuncia que Gejutel será destituído de todos os seus títulos e condenado ao sono eterno. Ela também ordena que Rojek e Carius tragam todos os intrusos até ela e se ajoelhem diante dela. O grupo de Heisel está a caminho do castelo. Regis e M21 entram primeiro como isca para distrair os inimigos e Rael aparece diante deles. Sara escapa de sua cela e enfrenta a líder do clã, Rosaria. Ela diz que deve impedir o sono eterno forçado de Gejutel. Rosaria não a deixa passar, então uma luta começa entre elas. Rael informa Regis sobre a ordem do sono eterno de Gejutel. Ele acredita que Gejutel é uma razão para o confinamento de Sara, e que Regis também deve sofrer como seu neto. M21 diz a Regis para deixar Rael com ele, pois ele e seus amigos estão mais fortes agora por causa do remédio de Frankenstein. Ele ataca Rael primeiro e consegue arranhá-lo, o que o irrita muito. Tanto Sara quanto Rosaria sacam suas armas espirituais para lutar. Carius e Rojek avistam Regis e Carius vai atrás de Regis. O grupo de M21 consegue manter uma luta com Rael. Tao e Tátil fazem ataques furtivos enquanto M21 luta de frente com ele. Para colocá-lo no alcance do alvo, M21 usa sua técnica de provocação e chama-o de velho, irritando-o. Depois que eles conseguem acertar um ataque adequado em Rael, ele invoca sua arma da alma. Carius diz a Regis para deixar Luquedônia e só voltar quando tudo isso tivesse provado um erro. Regis responde que não vai fugir. Ele quer saber qual foi a razão por trás da mentira do líder do seu clã, e se Gejutel realmente se revelar culpado, ele aceitará outra punição apropriada. Carius fica impressionado com sua determinação e diz a ele para passar por ele primeiro. Ele oferece que se Regis conseguir ao menos arranhá-lo, ele o ajudará a ver Gejutel. Regis pensa que esta é sua maior chance. M21 não tem a menor chance contra Rael com sua arma espiritual. Tao e Takil se aproximam dele para atacar, mas é tudo em vão. Ele os derrota num piscar de olhos, chamando-os de lixo e porcaria. De repente, Rojek aparece ao lado de Rael e do outro lado surge Frankenstein. Rojek pergunta a Rael se ele o conhece e Rael mente dizendo que o deixou escapar da última vez. Antes mesmo de terminar a frase, Frankenstein perfura-o com vários espinhos. Frankenstein diz que já lutou várias batalhas de vida ou morte, incluindo uma com o líder anterior de Cúrcia. Rojek diz a Rael para sair do caminho e, como cortesia, convoca sua arma da alma desde o início. Frankenstein também convoca sua lança negra e diz a todos para se afastarem da sua proximidade. Carius derrota Regis sem suar. Ele diz a Regis para voltar já, mas Regis responde que fugir significaria punição para Carius, então ele não pode fazer isso. Além disso, ele não quer decepcionar as pessoas que o estão ajudando. Hascreia fica em frente ao caixão de seu pai e diz que vai corrigir o erro que ele cometeu ao confiar em Hazal. O senhor ordena que Gudital e Sara sejam levados ao santuário.
Hajek é tão rápido e furtivo que desaparece no ar, mas Frankenstein ainda o encontra e acompanha seus ataques. Ele cria clones de si mesmo, e Frankenstein luta contra todos de uma vez. Tal chama seu chefe de incrível, e Hajek joga sua arma nele com raiva. Frankenstein o salva desviando a arma, mas é atingido por Hajek no processo. Hajek se corta para tornar as coisas justas porque Frankenstein não teria sido atingido se não fosse por Hegel. Frankenstein acha admirável e diz que pode ver por que o líder anterior do clã o escolheu como sucessor. Regis chega ao seu limite e cai nos braços de Carius. Ele diz a Carius para cumprir sua promessa e dá um leve soco nele. No santuário, o senhor sentencia Sara ao sono eterno também. Todos se opõem, e Gugital defende Sara e Hazal. Ele diz que Hascreia não pode fazer muito contra Hazal porque ele tem Frankenstein ao seu lado, o único humano reconhecido pelo senhor anterior. Hajek leva um golpe de Frankenstein e Hegel sugere fundir suas armas espirituais. Hajek diz que o pai deles dividiu sua arma da alma em duas, o que não é permitido, mas ele ainda assim o fez porque queria deixar ambos com armas, dando a ambos seus próprios deveres, então uni-las seria uma desgraça. Frankenstein lhes diz que o pai deles, Hagur, foi quem o treinou e Hajek realmente se parece com ele. Ele parece animado para enfrentar os novos líderes de Kisha. Gugital diz que Hascreia não está pronta para ser a senhora que une todos os nobres. Ele diz aos líderes do clã que a razão pela qual a senhora odeia tanto Hazal não é porque ela acha que ele é a causa da morte do pai dela, mas porque o senhor anterior o escolheu em vez dela como o próximo senhor. Se há algo pelo qual ele deveria ser condenado ao sono eterno, é por não guiá-la na direção certa. Ele diz que ela nem sequer tentou entender a decisão do pai dele e apenas deixou que suas emoções a dominassem. Os líderes do clã o impedem de falar mais. Gugital admite que falou muito mais do que deveria e se prepara para a punição. Hascreia invoca Ragnarok, e quando está prestes a cortar Gugital, a porta se abre e Hazal entra. Gugital pede a Hazal que cuide de todos como seu último desejo. Hazal diz que não deixará ninguém morrer. Antes de chegar ao senhor, um líder do clã aparece na frente dele e luta com ele. Nenhum de seus golpes acerta Hazal. Outros líderes de clãs presentes também tentam enfrentá-lo, mas ninguém consegue sequer arranhá-lo. Hazal controla suas mentes e os empurra para o chão. Embora apenas os lords possam controlar as mentes dos líderes de clã, o poder do Noblesse é ainda maior do que o de um lord. Finalmente, Hascreia avança e libera o poder de Ragnarok. Sentindo o poder, todos se dirigem diretamente ao castelo. Hazal não se intimida nem mesmo com o poder do lord. Ele pergunta a ela por que está se contendo, já que um lord deveria possuir o mesmo poder que ele. Ela então usa o campo de sangue, mas Hazal também o desvia. Percebendo que perdeu, ela cai de joelhos, chorando por ter perdido para Hazal novamente. A única pessoa cujo reconhecimento ela queria não a escolheu. Ela estava sozinha então e está sozinha agora. Os líderes do clã se colocam como um escudo na frente dela, assegurando-lhe que ela é forte. Hazal comenta que é inútil a menos que ela domine o uso adequado do poder concedido apenas aos lords. Os líderes do clã atacam-no novamente, mas é tudo em vão. Hascreia pensa no que Hazal disse sobre ela dominar o poder do senhor. Hazal usa o campo de sangue, pretendendo acabar com isso quando Hascreia se levanta e o usa também. Ambos os campos acabam se cancelando. Hazal assegura a ela que ela não está sozinha, a menos que tenha o poder de um senhor, que é maior do que qualquer outra coisa. Tanto Hazal quanto Hascreia perdem força em seus corpos, seus amigos os segurando. Quando os irmãos Kisha chegam, Hazal puxa outro Ragnarok. Ambos os Ragnaroks flutuam no ar e criam uma imagem do senhor anterior. O senhor diz que este é o pensamento residual que ele deixou em Ragnarok, o que significa que ele não está vivo no momento em que é ouvido. Ele explica os eventos que levaram à sua morte. Ele começa com o fato de que os nobres podem viver semi-permanentemente, mas permanecem inalterados para manter vivas as antigas tradições. Enquanto isso, os humanos levam vidas curtas, mas estão em constante evolução. Um humano inteligente uma vez disse a ele que deveria se livrar da regra que não gosta. Então, para que os nobres também evoluíssem, ele elaborou um plano. Para confiar o futuro de Luquedônia à nova geração, ele decidiu entrar em sono eterno. Muitos líderes de clãs seniores o seguiram fazendo o mesmo. Ele ordenou que Gejutel ficasse e cuidasse do futuro. Todos perguntam por que Gejutel ficou quieto se ele sabia de tudo. Gejutel admite que foi porque a situação piorou após a morte do senhor, e ele escondeu a verdade na esperança de que fosse o certo. Ele pede desculpas a todos por isso, pronto para aceitar qualquer punição. Ele diz ao senhor para continuar com sua sentença quando Carius vem correndo e joga Regis ao lado de Gejutel. Regis implora para ser executado junto com seu avô. Carius diz que Regis é um futuro líder de clã promissor, então colocá-lo para dormir seria um desperdício. Hajek concorda com ele e oferece a mesma proposta. Ele diz que os jovens são pilares preciosos que sustentam a sociedade nobre, então devem permanecer aqui por muito tempo. Todos os líderes de clã se ajoelham diante da senhora, implorando para que os poupe. Hascreia quebra as algemas de Gejutel e o abraça. Ela diz que ele foi quem a amou e a apoiou quando ela estava sozinha, e é por isso que nunca poderia acabar com ele. A imagem do senhor anterior diz que Hazal, Gejutel e todos a amam profundamente. Ele pede desculpas por ter morrido sem lhe contar e se despede. Ele desaparece na espada e Hascreia a abraça, chorando.
Após a recuperação, Frankenstein e os outros estão prontos para voltar ao Japão. Regis e Sarah receberam permissão para estudar lá também. Hascreia se junta a Hazal no jardim e pergunta como era seu pai. Ele se lembra da conversa sobre se tornar o senhor. O senhor anterior só havia proposto isso a ele porque Hascreia era muito jovem na época, e ele queria que Hazal a guiasse. Hazal obviamente recusou a oferta, prometendo ficar ao seu lado como noblesse. Ele diz a Hascreia que o pai dela era um pai orgulhoso, o que a faz rir. Hazal e Seus amigos voltam para o Japão à medida que as coisas melhoram em Luquedônia. Teshiro e Manabu ficam felizes em vê-los, e eles continuam suas vidas normais lá. Isso conclui o resumo de Noblesse. Deixe-me saber o que você achou deste anime nos comentários abaixo. E eu estou saindo.